Os Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Olá, você que acompanha Nos Corredores do Varejo, você que está em casa, na academia, no escritório, no trânsito, você que está chegando aqui pela primeira vez ou que nos ouve desde o começo, obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer produzir esse material, tentando ajudar um pouco a entender e a que cada um consiga participar melhor nesse mercado maluco que a gente trabalha. Bom, sem mais delongas, hoje o nosso convidado é o Elson Santos. O Elson é paulistano, um dos fundadores e CEO da Logstore, que é uma retail tech que tem uma missão super simples. É só deixar a experiência do consumidor nessa relação com o varejista mais fácil, seja na compra física, seja na compra digital. Uma coisa que a gente costuma falar por aqui. Entre os clientes da Logstore estão Leroy Merlin, Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco, Vivara, Natural da Terra e Adeu. Além disso, como especialista em transformação digital pela Acon Institute da Universidade de Cambridge, o Elson também realiza palestras e escreve artigos sobre a participação do varejo tradicional na economia digital por meio da transformação da cultura e do marketing digital. Elson, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. É um, esse é um tema, a gente estava conversando aqui fora do ar, né? Que falar sobre essa ligação entre varejo físico e digital é uma coisa que eu acho que ganhou relevância nos últimos tempos. É um assunto antigo, né? Se a gente for pensar bem, desde os anos 90 a gente já conversava um pouco sobre isso, já era um tema, mas agora a pandemia acho que teve um poder de aceleração fantástico em cima desse mercado. Então, assim, vamos começar falando um pouco dos desafios. Quando a gente entra nessa seara do mercado digital, junto com o mercado físico, a primeira coisa que a gente olha é um problema de logística no Brasil, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios. Vamos começar daí. O desafio de você conseguir fazer esse mercado digital no Brasil, onde a logística é um caos. Bom, acho que eu não tinha pergunta melhor aí para começar, né? Bom dia, prazer aí estar aqui junto com vocês e agradecer aí também a oportunidade do espaço para falar sobre logística, que é algo que é bem intrínseco aí no dia a dia do varejo, né? Não importa qual que é o tamanho, qual que é o tipo de segmento que você atua, a parte de logística sempre vai ser um percalço, né? E falando sobre esses desafios, né? Acho que quem acaba intensificando mais esse desafio para o varejista é o próprio consumidor, principalmente por eles hoje serem pessoas mais ansiosas e quererem serem abastecidos de uma maneira mais rápida, né? E aí, quando a gente fala de desafio de logística, né, como o próprio nome, a gente traz um nome em inglês chamado supply chain, ou correntes de fornecimento, você acaba tendo aí vários elos que são responsáveis para que você tenha um atendimento ali como excelência, né? Então, cada elo precisa dar certo para que a sua entrega chegue em 15 minutos, chegue em 1 hora, ou chegue em 24 horas ali, que é o que o semi-day que a gente chama, né? E atenda ali a sua expectativa. Então, os desafios começam por aí, né? Qual elo desse eu devo começar a resolver? Geralmente a gente começa no último elo, que é o de última milha, mas tem alguns elos antes que fazem parte e têm um papel super importante para que a última milha, que é o delivery, ele de fato aconteça de maneira correta. É aí onde a Logstore atua. Eu falei da pandemia, um caso que me marcou muito foi, foi logo no começo da pandemia, a hora que fechou o mercado, né? É, ali eu senti como
o varejo digital ainda engatinhava no Brasil, né? Eu lembro de um caso era um rapaz do norte do país e, e ele contando que ele começou a trabalhar, teve que começar a trabalhar remoto e 2, 3 dias de trabalho o computador dele quebrou. E aí ele precisava comprar, a única opção que ele tinha era o varejo digital, porque tudo estava fechado. E ele falou, aí começou meu drama, porque como eu moro na região norte, eu não tinha opção de entrega em 1 dia, 2 dias. Eu tive que esperar era assim, tipo quase um mês para poder Nossa. receber o computador, que era um equipamento necessário para ele trabalhar, né? Por isso que eu te perguntei desse desafio da logística, que a gente mora num país tão grande e às vezes tem uma visão meio míope de quem mora no eixo Rio-São Paulo, principalmente. Que você compra uma coisa de manhã, às vezes no fim da tarde na sua casa, né? E fora do eixo Rio-São Paulo, a coisa é diferente. E queria entrar um pouquinho mais nesse ponto da logística, né? É, o mercado conseguiu melhorar nos últimos tempos? Você consegue olhar hoje para o mercado? Vamos comparar com 2019, vai? Um horizonte bem curto de tempo. Você Sim. acha que hoje a gente está mais preparado? Sim, certamente, totalmente. Acho que o primeiro ponto assim é entender que isso é uma necessidade crucial. Acho que antes do período de aceleração digital, que é como a gente chama aqui, né, ou a pandemia, não se tinha a logística como protagonista dessa relação. Você tinha muito mais o e-commerce, as iniciativas de marketing, experiência, mas a parte logística ela não era contabilizada nessa experiência, nessa questão do marketing. Eu vou poder abordar um pouquinho mais para frente, tiver oportunidade. A gente fala de recompra, né? Ah, e aí, consequentemente, não tinha vez, a logística não tinha vez, né? E aí tem um ponto aí que é a Covid, que marca essa atenção, né? Que bota um holofote onde todo mundo tinha uma certa deficiência. Afinal de contas, aquilo podia chegar na sua casa em 2, 3 dias, mas se você quisesse mais rápido, você ia na loja, só que aí você não tem mais essa opção. Então, por que que avançou, né? Quando eu concordo muito com você, a logística ela é muito abastecida quando a gente fala de Rio-São Paulo, são as praças onde tem mais disponibilidades de tudo, de tecnologia, de carros, de volume, etc. Mas uma coisa que a pandemia trouxe foi a capacidade do varejista poder ou utilizar a sua loja, utilizar o recurso de mão de obra que ele tem para poder realizar essa operação logística. Então, deixou-se de ter uma logística que ia para o centro de distribuição, que estão nas áreas periféricas do estado, né, ou da cidade, ou seja, está mais para o interior, e aí trouxe isso para dentro dos grandes centros, que é aí onde você começa a ter as lojas atuando como pontos de preparação desse pedido, né? Que a gente chama de mini hubs, mini CDs, algumas lojas como Dark Stores ou Ship from Store, enfim, tem uma série de terminologias, mas que buscam o mesmo fim, né? Usar a loja física, o estoque e o vendedor que está ali para atender esse pedido. E aí, com isso, você começou a aumentar mais a área de distribuição, trazer mais para perto aí o prazo de entrega, né, de dias para horas. Essa é a principal mudança, assim, além do mindset, né, de colocar a logística como protagonista, eu diria. Bom, você vive esse mercado há um bom tempo, né? O dia a dia desse mercado de logística no Brasil. É, e, A gente até comenta que não é uma vivência full time, é uma vivência full life, né? A gente acorda o tempo todo pensando, e aí, aquele pacote chegou, não chegou, né? Como é que... Enfim, full e, life mesmo. e aí hoje com a Logstore. Fala um pouquinho sobre a Logstore. Conta um pouco pra gente o que é, como funciona, qual é o papel dela nessa união entre varejo e logística. Varejo e logística, boa. Bom, a Logstore, ou Log, né, como o pessoal gosta de chamar aqui, os mais íntimos, a gente surge em 2017 com o propósito de ser uma plataforma B2B, ou seja, de ser uma plataforma que trabalha com varejista,
buscando auxiliar o varejista para que ele pudesse ter um prazo de entrega rápido, que a gente chama de SLA, e ter um nível de satisfação do consumidor alto também. Então, pensando em 2017, né, muitos dos varejistas ainda ou buscava empresas de marketplace, fulfillment center para terceirizar a sua operação, e olhava isso comparado com loja, né? Então, ou eu vendia no digital ou eu vendia no físico. Então, a gente buscou ali se orientar a ajudar esse varejista a ele mesmo poder operacionalizar a sua logística. Em 2017, a gente começa a operação fazendo basicamente o seguinte: numa compra online, você entra num site, esse site tem alguma empresa que provém essa plataforma para o varejista, e a gente se conecta nessa plataforma servindo como um centralizador das vendas. Então, tem a venda acontecendo no site, tem a venda acontecendo no televendas, tem a venda acontecendo no WhatsApp simultaneamente. Então, a gente centraliza, né, capta todas essas vendas e depois a gente faz todo o processo de preparação desse pedido até chegar para o consumidor. E o pessoal chama aí no meio logístico como fulfillment, né, que seria o processo de preparação do pedido. Então, a gente é esse intermediador entre a plataforma de venda e as empresas de delivery, né? Então, as empresas que vão fazer as entregas localmente, que pode ser um motorista de aplicativo, pode ser uma própria transportadora, pode ser os correios, etc. A gente administra todo esse essa demanda de pedidos que entra para saber como que eles vão sair, para que esse cliente nosso, né, o varejo, ele tenha um NPS bom, um nível de satisfação ali desse cliente, e o prazo de entrega mais rápido e assertivo, né? Porque não basta ser rápido, tem que ser assertivo também. Então, Elson, resumidamente, é isso que a Logstore faz. quando você fala em administra, que a Logstore administra essa entrega, você não está falando, ou você está falando em pegar o produto, embalar, ver como é que vai ser a entrega, postar, manuseio desse produto, ou está? A gente só não faz a mão de obra, mas a Tá. gente é todo o sistema por trás que orquestra isso. Então, como é que a gente fez para ser aderente ao varejo? A gente usa a loja dele, que é o espaço físico, a gente utiliza a mão de obra que ele tem, que é o próprio vendedor, e esse vendedor tem período de ociosidade, porque ele não vende 100%, né, do tempo numa loja Sim. física, e a gente tem um estoque que está na gôndola. Então, o varejista ele não precisa criar absolutamente nada, ele usa o que ele tem e a gente trabalha com esses recursos que ele tem e a capacidade ociosa para poder fazer o digital acontecer. Então, a gente faz com que ele fique vendendo o tempo todo. Então, tem cliente entrando digital e físico, e aí ele opera por dentro da mesma ferramenta a saída logística disso, né? O sistema é que vai dizer, por exemplo, o Fábio faz uma compra, o sistema vai dizer, bom, essa compra do Fábio vai sair da loja do Elson, que está mais perto dele, e é a Thaís, a vendedora que está lá, que vai pegar, embalar, e vai chamar o carreto ou frete X, ou postar no correio e tal, que vai entregar. Ou disponibilizar para entregar para ele se ele quiser buscar na loja. É isso, basicamente, que o sistema faz. Exatamente isso. Tá. A diferença é que você que está trabalhando na loja, você não precisa falar com ninguém, né? É todo o sistema que faz isso. É o sistema que já integra na transportadora, é o sistema que já faz a emissão da nota fiscal, é o sistema que já faz baixa de estoque, que avisa o cliente, que gera o acompanhamento, né? Os status de como está sendo preparado aquele pedido, se já foi preparado, se já foi conferido, se já teve nota fiscal emitida, se já saiu para transporte. Então, você mesmo só está atendendo um pedido como se tivesse o cliente na loja. E aí o sistema se encarrega de fazer todo o trabalho duro, né? Vamos se dizer. Legal. E aí, nesse ponto, tem algumas coisas que é onde a logística ajuda, né? Se entra 3 clientes ao mesmo tempo, eu preparo os 3 ao mesmo tempo? Eu preparo um por vez? Às vezes os clientes compraram as SKUs que a gente chama, né, que são itens muito semelhantes, então faz sentido eu preparar numa onda, preparar os 3 ao mesmo tempo. Porque na loja a gente tem um desafio que tem cliente offline também entrando e tirando do Uhum. mesmo estoque que a gente consome. Então, uma coisa que o algoritmo nosso trabalha é a garotia de compra. Qual que é o melhor momento de eu preparar aquilo? Então, não é o vendedor que decide, né? É a nossa ferramenta que decide, baseado também no tráfego e no volume que aquela loja está recebendo. Legal. Então, Agora, mata uma curiosidade minha. Vocês claro. criaram a Logstory em 2017, né?
Qual que foi o gatilho? Porque em 2017 a situação do e-commerce no Brasil era diferente da que a gente enfrenta hoje. Não tinha Total. rolado pandemia, acho que a barreira da digitalização ainda era maior, a dificuldade das pessoas em comprar online, a desconfiança, e mesmo acho que a receptividade do lojista também era diferente do que é hoje. De onde veio essa ideia, esse insight de investir nisso? Boa pergunta. Bom, eu tive a oportunidade de estudar engenharia e depois eu acabei mirando a minha carreira para logística, né? Fiz uma ênfase em logística e trabalhei por muitos anos com centro de distribuição. Então, sempre trabalhei com os varejistas mais no backstage, né? Onde o consumidor não vê as coisas acontecendo. E de lá a gente sempre vê a dificuldade que o varejista ele tinha em ter tecnologia que pudesse atender essa demanda dele. Então, baixo conhecimento tecnológico e também baixo conhecimento em operações logísticas, né? Afinal, o meu dia a dia é vender, não é fazer operação logística ou criar tecnologias para isso. Então foi pegando vamos dizer, esse gap, né? Que daí a gente acabou interessando soluções onde tinha dois indicadores que eram muito ruins para o varejista quando vendia online. Era o prazo de entrega, ou preço, né? Muitas vezes, e o nível de satisfação. Então, numa pesquisa que a gente fez, 86% dos consumidores que compravam online e tinham um problema, esse problema estava na entrega. Então, se você for pegar aí na sua experiência, né, de compra, você vai ver que sempre é a entrega que tem ali esse problema. Então, esses foram os gatilhos, mais essa lacuna que a gente encontrou de baixa tecnologia e baixa maturidade operacional em logística, para poder desenvolver isso. Mas isso não saiu de 2017 porque a gente tem agora, né? A gente pivotou, que é um termo que a gente usa na startup, né? Então a gente foi adaptando até a gente encontrar o ponto certo e o sistema certo que fizesse a gente conseguir ter escala e estar hoje em grandes clientes processando aí cerca de 500 mil de pedidos por mês. Aí eu vou entrar numa outra curiosidade, já que a Thaís abriu esse bloco de perguntas. Uma experiência extremamente negativa que eu costumo ter, e acho que muita gente passa por isso e não entende muito bem a razão de ser, é quando você tá procurando um produto, seja o que for, e eu passei por isso agora uma sequência de vezes, e você acha lá no site de determinada empresa. Legal, achei o produto que eu estou querendo no site. Tem alguma dúvida e a empresa tem uma loja física, eu ligo para a loja física para tirar a dúvida daquele produto, né? E tudo bem, ele sabe me explicar e tal. E aí eu descubro o seguinte, que a venda da loja física e a venda do digital são absolutamente diferentes, com preços diferentes, com prazos de entrega diferentes, condições diferentes, como se fossem duas empresas autônomas, só com a mesma marca no meio. Assim, por que as empresas, e aí vão ser principalmente as menores, né, não conseguem integrar esse serviço? Porque uma coisa que você falou ali atrás que foi interessante, às vezes eu estou tentando comprar pelo site e na loja física meu estoque está diminuindo, né? Mas a hora que eu vou tentar fazer uma compra, eu tenho condições totalmente diferentes nas duas, como se fossem lojas independentes. E isso para o consumidor é terrível, né? Ele Total. não sabe com quem ele está falando. Eu comprei alguma coisa na loja, tive um problema pelo site, tive um problema. Se eu ligar na loja para reclamar, o que o cara vai me falar? Não, mas aí é com o site. Eu não tenho nada a ver, eu não vou conseguir resolver seu problema, né? O que acontece que as empresas não conseguem ou não querem, não sei, integrar tudo numa coisa só? Pois é, a gente até ri um pouco sobre isso, mas a gente ri de desespero mesmo, né? É de desespero. Mas é bem comum, hein? É bem comum a gente encontrar essa situação. O que que ocorre primeiro? É, tem marcas que acaba decidindo não ela operar o digital. Ela acaba terceirizando o digital por algumas razões, né? De não ter. A gente sempre mede aqui por maturidade tecnológica ou operacional, né?
Então, às vezes, ou não tem tecnologia, ou às vezes não quer se envolver com a parte operacional e acaba terceirizando isso. Só que a marca que você se relaciona, né? Então, você vai sempre procurar a marca ali, mas por detrás a gente tem um silo que é o digital e um silo que é o físico. Por isso que você vai encontrar essa fricção aí na sua experiência. Provavelmente essa empresa que você está trabalhando é terceirizada. Quando não é terceirizado, é quando as vendas do digital acabam saindo de um centro de distribuição e não diretamente da loja, o que vai impactar para você no prazo. Né? Afinal, a loja está mais próxima de você e o centro de distribuição tem as restrições, né? Que são os caminhões só podem dirigir durante a noite, etc. Tem que trazer muitas vezes trazer para um ponto central da cidade para depois redistribuir em carros melhores. Então tem uma complexidade que faz com que o prazo seja maior. Uhum. Então esses são dois indicadores que iriam para isso. Mas aí tem uma chavezinha, né? O consumidor hoje, ele é omnicanal. Você comprou na loja física, você comprou pelo aplicativo, você comprou um aplicativo desses de marketplace, né? Ou você comprou pela loja, você vai querer falar com a marca e a marca tem que ter essa capacidade de De conseguir me te atender. orientar. Uhum. Exatamente. Que é aí o ponto onde entra a Logstore, né? Então, provavelmente essas empresas que estão falando não tem a Logstore, porque a gente centraliza essas vendas, então você consegue ter uma visibilidade num único lugar, né? Então acaba tendo esse ponto. E aí o que a gente coloca como termo de que para eu atender clientes omnicanais, né, que comprem qualquer canal, eu preciso ser phygital. E o que é ser phygital, né, que é a união de digital com físico? É você investir na loja física, o que você investe no online, e você investir no online, o que você investe na loja física, né? Dessa forma, você não vai ter essa fricção na sua experiência se você está falando com um ou com o outro. Por exemplo, tem um cliente nosso, que é a Leroy Merlin, que se você for no site deles e você olhar um produto, você consegue saber os estoques que tem em cada loja. Então, loja de endereço tal, loja de endereço tal, você consegue saber aqueles estoques. Então, se você for fisicamente, você já sabe que você vai encontrar, e se você for pedir online, se você for retirar também, ou provavelmente vai ser preparado ali nessa loja que está mais próxima de você, a depender de algumas regras de quantidades, etc. Mas isso já Uhum. te traz previsibilidade, né? E aí você não passa por esse desconforto aí na hora de fazer o processo de compra, né? A impressão que eu Elson, essa tenho. informação do estoque é uma informação que está disponível para o cliente na hora de O comprar? cliente. Isso. Gente, eu Se sou você cliente, sair eu já Leroy comprei Merlin, deles, eu nunca reparei. se você sair, você pegar um produto e você colocar ali retira, você já vê todas as lojas e o posicionamento de estoque. É uma Ah, visão realmente de quem está preocupado com o lado do cliente, né? Também. Que acho que é isso que falta no exemplo que o Fábio deu, das lojas entenderem que, na visão do cliente, a gente está falando da mesma marca, né? E o cliente, independente do canal, eu quero ser atendido por essa marca, independente do canal, e eu quero ser Ex- bem atendido. Talvez falta essa visão de que a gente já existe ferramenta que ajuda nesse processo de atender o cliente, independente de onde ele estiver. e que isso faz a diferença ali, se você vai comprar ali ou vai comprar em outro lugar, né? Então, essa preocupação era super importante porque a gente sempre fala, é cliente entrando na loja. Se está entrando via aplicativo aqui porque caiu um pedido, você entrou na porta, passou pela porta ali e está ali fisicamente, é o cliente. E essa experiência do on-off também conta muito, né? Porque às vezes uma experiência que você tem ruim te impacta você comprar daquela marca e não naquele canal, né? Sim. Então, hoje a relação ela é muito amarrada, né? Ela é muito mais estreita, né? E aí onde lá no início eu falei um pouquinho sobre essa questão do marketing, né? Muito se investe em marketing para atrair novos clientes para o canal digital, mas pouco se investe para reter. E como você retém? Um bom atendimento, né? Ou seja, superou as minhas expectativas, então para que eu vou ficar trocando de, de marca, sendo que aquela consegue me atender dentro das expectativas? A gente até fala aqui dentro que ou você tem pedido ou você tem cliente. E só tem cliente quem consegue trazer essa recorrência, né? Quem consegue fazer com que ele recompre. Sim. E aí é onde a logística entra como um protagonista para que essa recompra e esse marketing positivo aconteça.
Deixa só eu fazer um adendo antes do Fábio fazer a pergunta dele. Eu achei super interessante as palavras que você usou. Ou você tem pedido ou você tem cliente. Porque quando você fala em cliente, você pressupõe que existe uma pessoa do outro lado, né? Quando você fala pedido, você despersonaliza completamente quem é esse cliente. E isso faz toda a diferença para o cliente na hora dele voltar ou não. Ele se sentir ouvido, se sentir atendido, se sentir considerado e não simplesmente só mais um número ali, caiu mais um pedido, acabou. Acho que cada vez mais do lado do cliente as pessoas querem ser ouvidas e ser entendidas, né? Levadas em conta com as suas demandas ali. Isso está muito relacionado com a mudança, né, de comportamento do consumidor, porque hoje o que a marca busca do consumidor é atenção, né? Ela não consegue mais a fidelização. E aí a marca que tem que se fidelizar a você. Então, esses investimentos, né, tirar essa fricção, trazer todo esse processo, faz com que ela consiga, de fato, apresentar para você que ela é fiel a você, né? Que ela está interessado na pessoa e não só ter mais um pedido. Sim, super E aí, importante. consequentemente, você dá a atenção que ela precisa, né? Então, a impressão que eu tenho é que as marcas, muitas empresas, e aí eu vou falar principalmente de empresa pequena, tá? Sim, Vamos para o varejo um pouco menor. Não esse, os ótimo. grandes varejistas, eles têm estrutura para poder fazer uma coisa legal. Vamos pensar aquela loja de rua que montou um site e quer vender. A impressão que eu tenho é que eles montaram quase por obrigação e não entenderam o tamanho daquele negócio, não entenderam as possibilidades que a venda online associada à loja física podem ter. Então fazem o que você falou, terceiriza, né? No máximo ele vira ali um ponto de entrega. Você pode comprar pelo site e retirar na loja física. É a única conexão que tem. E a marca? Porque fora isso, são duas empresas absolutamente independentes e uma acaba não ajudando a outra, né? Para o varejista médio e pequeno, eu acho que tem que abrir um pouco esse olhar. Tem que conseguir perceber que a venda online não é simplesmente venda, né? É um canal de relacionamento fantástico com o cliente. E você vai trazer o cara para sua loja física também, né? É, acho que tem um ponto tem alguns pontos interessantes que eu gostaria de abordar nesse termo do pequeno. Qual que é o benefício, né? Lá atrás, quando a gente pensou em colocar tecnologia, a gente atende cliente de todo tamanho, né? Então tem cliente aí que faz 120 mil pedidos por mês, mas tem cliente aí que faz na ordem de 400 pedidos por mês, né? Então tem de todos os tamanhos. E qual que é o benefício da tecnologia? Te dá acesso, né? Então, com a tecnologia, um cara grande consegue performar, mas um cara pequeno tem, né? A gente fala muito isso. A nossa nuvem, nosso servidor de nuvem é o mesmo que grandes empresas também usam, né? E a gente é uma startup, uma empresa pequena. Então, a gente consegue ter esse acesso. Isso é super importante. O segundo ponto é que o pequeno varejista, a taxa de vida, né, vamos dizer, de um e-commerce é de 1 ano e 4 meses. E ele está muito atrelado, essa taxa está muito atrelado a você só investir no processo de vou colocar meu produto no ar e vou vender. Mas aí você depois tem todo um gargalo operacional. Que, falando agora, né, no momento que a gente está gravando esse podcast aqui de ano de 2023, a tecnologia ficou muito mais acessível, né? Então, você consegue pagar sob demanda, que é uma assinatura, né? Então, você consegue pagar sob demanda, e isso fica muito mais aderente ao teu tamanho e à tua quantidade de vendas e etc. Então, acho que o que falta mesmo aí para um pequeno varejista é ele saber que, vou montar uma loja, vou, no primeiro momento, ele já ter também uma ferramenta que vai ajudar ele nesse processamento e desdobramento desse pedido até chegar ao consumidor. Essa seria outro ponto. E o último é que o digital, ele traz uma série de informações que você não consegue no físico. Então, vamos, por exemplo, aqui a gente consegue trazer dados como taxa de substituição. Se eu não quero, quais são as indústrias que mais eu substituo, ou qual a indústria que está com menos sellout naquele varejista porque não está tendo reabastecimento. Você consegue ter as taxas de ruptura. Então eu vendi um produto aqui para você, mas você, se eu não tenho ele, você não quer. Quando você vai numa loja física, você entra, se não tem, você vai embora.
Você não fala para ninguém, ó, estou indo embora porque não tenho um produto. Mas no Uhum. digital a gente tem todos esses dados de comportamento que a gente consegue abastecer a loja física e melhorar o sellout, que a gente chama, né, que é o processo de venda da loja física também, cruzando essas duas informações, né, que também consegue abastecer com essa inteligência de dados que a ferramenta como a nossa traz para munir esse pequeno varejista do que ele precisa ter, do que ele precisa, o que ele está descuidando e etc, né? Então, tudo isso englobado dentro de uma única iniciativa que é de vou também disponibilizar o meu produto online e o que o online traz de benefício. Acho que o único erro aí que o pequeno acaba cometendo é de pensar no digital somente e isoladamente digital. E aí ela nunca vai competir, nunca vai conseguir trazer um retorno de uma loja física, visto que a média do impacto da receita do dígito no físico no Brasil é de 6% ainda, né? Então, 94% da sua receita está no físico, então ele vai olhar só para isso. Mas aí tem muita coisa que está sendo perdida, tangível e intangível nesse processo. Acho que você trouxe um ponto aí que a gente tem que trabalhar um pouco mais. É, a tecnologia hoje e o custo da tecnologia, ela não é mais um impeditivo para que uma empresa, mesmo pequena, entre nesse mundo. Ficou viável. Eu não preciso gastar o meu lucro do mês inteiro para conseguir bancar uma loja digital. E aí eu já amarro a pergunta. É, Pelo que você falou, o que me parece, principalmente para o pequeno, vale mais a pena ele buscar uma solução integrada, como vocês fazem, por exemplo, do que ele sair quebrando a cabeça de como montar essa estrutura toda proprietária, direto ele, né? O custo hoje permite que ele vá atrás de uma empresa profissional e que faça esse trabalho inteiro para ele. Exatamente. Hoje, um pequeno varejista, né? Vamos pegar lá um vendedor que ele tem duas lojas, por exemplo, ou uma loja, e aí ele quer se lançar no digital. Então, a primeira coisa que ele faz, ele vai para o marketplace. Né? O caminho mais comum para todo mundo, é mais fácil, você só bota lá login, senha, etc. Ah, os cuidados que a gente tem que ter com o marketplace é o seguinte: o marketplace é bom porque ele tem uma marca forte por trás, mas também ele não te dá relação com o cliente, ele te dá pedido, né? Afinal, se você for ver a maioria das empresas que você compra no marketplace, só vem um CNPJ, não tem marca, né? Ah, eu comprei o produto da marca tal. Geralmente vem um CNPJ ali que te forneceu. E idem, né? Do outro lado tem um CPF que comprou e acabou. Então não tem essa relação. Então, a sugestão aqui é, dado essa acessibilidade que tem de plataformas de RP, de e-commerce, é, de centralização de vendas, né? Esse Seller Center, Seller Hub, como a Logstore também atua, você consegue também compor e ter a sua própria estrutura. Então, o ideal seria que você investisse 70% da sua venda na sua própria estrutura, que, entre aspas, né? Ou seja, com plataformas que você vai ter mais autonomia, e 30% em marketplace daquele que você não vai ter autonomia. E quando a gente fala de você ter autonomia, então vamos supor o seguinte: um vendedor pequeno ele vai se desprender ali, não sei, de 200, 300 reais por mês. Só que mais do que o valor, você ganha todo um time, né? Uhum. Então, você ganha time de tecnologia, você ganha time de operação logística, você ganha time de atendimento ao cliente para entender quais são as dores que ele quer, quais são as evoluções que ele quer. Isso é muito pequeno, né? Perto de toda a estrutura que você consegue trazer para melhorar a sua relação com o consumidor. Então, não é só o valor relacionado ao pedido, mas é o valor relacionado ao pedido, adicionando também toda a infra que as plataformas conseguem trazer para o pequeno vendedor, né? Sem ele ter que se desembolsar e montar time, ficar com o time monitorando e etc, né? Acho que esse é um caminho de bastante assertividade, né? Eu diria. Sabe que você puxou a linha aí do marketplace, né? Então, que é Uhum. uma porta de entrada relativamente simples para o pequeno lojista, para quem está começando
no varejo online, e aí volto com uma experiência pessoal e que eu posso estar extremamente enganado, tá? Ainda mais, eu sou pesquisador, você usar um caso como exemplo é o absurdo, mas serve literalmente como exemplo. Todas as vezes que eu tive problema com compra online foi via marketplace. Todas. Comprando direto de uma empresa que você sabe quem é, de quem você está comprando, você vai lá, busca, você tem facilidade de contato, funciona. A hora que você vai para o marketplace, vira um inferno, porque você não tem com quem falar. Você comprou em cima, dentro do site da marca A, que é a guarda-chuva, né? Mas não é com ela que você tem que reclamar do problema que você tem. Porque ela vai falar assim, ó, desculpa, não é comigo. Você tem que reclamar com quem você comprou. E aí, com quem você comprou, você muitas vezes não consegue falar. Então, eu sempre tive muita dor de cabeça via marketplace. E aí você me traz agora uma coisa. Poxa, dá para fazer o varejo online de uma forma relativamente simples, vamos falar assim, como o marketplace te entrega, sem gastar muito. Ah, ok, você não vai ter aquela marca mãe, marca guarda-chuva, que vai te trazer o pedido, né? Mas você tende a ter um resultado muito melhor no final, né? Isso que eu acho que o varejo tem que Você pensar tem que, nisso, né? exatamente, você tem que distribuir, né? Como tudo, né? Assim, acredito que você trabalha bastante com essa questão de jornalismo também. Então, lá atrás, na época dos blogs, né, tinha, não, que você tem que criar o seu próprio blog, porque senão você vai criar isso, sei lá, dentro do Facebook, depois o Facebook pode mudar de estratégia comercial e você vai perder o seu espaço. Que a gente fala de crescer o seu negócio no quintal do vizinho, né? Então, você nunca sabe quando que aquele vizinho Uhum, pode, enfim, requisitar o espaço dele ou querer mudar e etc. Então a ideia não é que você não invista no marketplace, mas a ideia é que você pondere isso, né? Ou seja, utilize como um canal ali para que você possa aprender um pouco, entender quais são os SKUs, né? Os itens que mais saem, acertar preço, etc. Mas também não deixe de trazer ali no paralelo, e aí você vai crescendo esse seu negócio, porque é aquilo que eu falei, o marketplace ele vai te dar aquela relação de pedido, né? Ele vai tirar pedido para você. O outro vai te dar a relação de cliente. Então, eu faço muita analogia com o pessoal aqui de você investir em ads ou você investir no crescimento orgânico, né? Então, o crescimento orgânico, toda vez que te procurar, você vai estar lá. O ads é enquanto você está pagando, depois que você parou de pagar, você some, né? Então, é a mesma coisa ali, a questão do marketplace. Se saiu de lá, ninguém vai notar, porque vai ter mais outras trocentas empresas que fornecem também o que você fornece. Então, acho que trazer um pouco dessa educação, né, para o pequeno varejista, ele já nascer com essa ideia, vai fazer com que ele tenha menos problema lá na frente, porque imagina conforme você cresce, depois tem que mudar tudo, sair de tudo, e aí tem sempre aquela dor, porque toda mudança vai gerar esse custo, né? Aí tem muitas ferramentas brasileiras, assim como a Logstore, que tem desempenhado papéis brilhantes, assim, para conseguir abastecer os pequenos varejistas também. Qual que é a principal barreira que você vê hoje para o processo de digitalização do varejo? Então, aquele cara que às vezes tem uma, duas, três, cinco lojas, o que é a barreira que faz com que esse cara às vezes demore ou não vá para o digital? Acho que eu diria assim, o primeiro é uma conscientização, né? Um processo de educação mesmo, de saber como utilizar-se do canal digital, não analisar ele de forma isolada. Ah, é uma unidade de negócio, assim como eu tenho da loja, mas a loja vai me dar esse retorno. Acho que muito durante o nosso processo, às vezes de venda ou de conversa, a gente trabalha muito essa questão de consultoria, de advisor, né? De às vezes dar algumas dicas para aquele varejista, dependente do tamanho, as dúvidas sempre são muito semelhantes. Então, eu diria que esse processo de educação é um dos principais pontos que levam o varejista a ter esse receio. O segundo é achar que aquilo vai ter um custo que não vai se pagar. E acho que aí é onde entra importante você ter soluções que elas te precificam no sucesso, né? Então, assim, você vendeu, você vai me pagar, mas se você não vendeu nada, então você também não tem um custo, né?
Então, isso não faz com que você fique sustentando algo e aí você não está vendendo e aí você tem que continuar pagando isso daí também. Então, acho que a questão de preço é um ponto sensível, né? A velocidade, acho que para pequeno varejista de evolução de ferramentas, acho que não é um ponto crucial. No grande, a gente vê muito isso, né? Quanto que você é rápido para conseguir evoluir. Mas no pequeno, a gente não encontra tanto esse fator. E aí você ter alguém que possa também te dar um atendimento, né? Te dar uma assistência durante o teu início ali para que depois você consiga operar sozinho, né? Então, essa parte educativa, conscientização, essa parte de preço, né? Você ter algo que se sustenta em cima de quanto o teu negócio gira. Então, se o negócio gira, aí acontece de você pagar as plataformas, por exemplo. E o terceiro aí estaria mais atrelado a essa assistência, né? Se você tem uma assistência ou não. Nem sempre a pessoa consegue ir lá, apesar da internet estar sempre rica com várias informações, você consegue ir lá e ler e se aprimorar em tudo, ou ter o tempo para isso, né? Porque você é o cara que também está vendendo, precisa deixar o negócio acontecer e etc. Você não consegue parar e fazer um estudo mais aprofundado sobre isso. E aí tem, por exemplo, a Logstore, que é uma startup de nicho que consegue, assim como outras plataformas de e-commerce, etc., cada um no seu devido core, ajudar sobre as boas práticas, o que deve ser feito, o que melhor funciona para toda a base, etc., né? A mudança gera desconforto, né? Então, sempre tem ali o cara que ele é dono do negócio, ele tem que fazer um investimento, mesmo que seja pequeno, ele fica reticente, mas acho que, por exemplo, o podcast aqui como o seu ajuda muito a enriquecer, a tirar esses pontos que às vezes a gente conjectura, né? Às vezes não é nem a ponto de dúvida, às vezes a gente conjectura que é a coisa de um jeito e na verdade não é. Então, uma startup, né? E hoje você trabalha com um pequeno varejista, com um pequeno cliente, mas você já citou o exemplo aí de grandes varejistas que estão com vocês também. Qual foi a dificuldade que vocês tiveram, começando do zero, como uma startup, para conseguir ser visto pelo mercado e ter a credibilidade, né? Porque eu imagino que partir do zero num mercado que você está mexendo com um monte de gente que já está aí, né, que já opera, não é fácil. Mas para vocês como empresa, como empreendedor, como foi esse processo para vocês conseguirem entrar no mercado? Boa. Bom, quando a gente iniciou aí, quando a gente viu a possibilidade, né? Então, existe uma lacuna no varejo, existe dois KPIs ali, dois indicadores que são deficitários, que a gente pode ajudar a melhorar. Vamos se empenhar em criar algo para isso. E aí você tinha ali uma régua, né? Que é do pequeno, o cara médio e o cara grande. Aí a gente pensou, bom, se a gente quer se provar, o lugar que vai ter mais desafios ali é o cara grande. Por quê? Porque minimamente o negócio já acontece para ele, a receita já está ali e a gente teria que entrar e mexer na receita dele, né? Então tem dois pontos ali. Primeiro, a gente entrando como uma empresa nova, que não é um nome grande de mercado, né? Então tem esse fator novo. E tem o segundo ali, que é o varejista ele lida muito como solução core. Ah, isso é a minha solução core, né? De fato, tem várias outras coisas que também são solução core e a gente está ali para realmente ajudar esse core dele a ser cada vez mais fortalecido. Então a gente fala assim, bom, vamos para o grande, porque se a gente dominar o grande, a gente consegue dominar todo mundo. Mas se a gente não conseguir dominar o grande, aí vai ser muito mais difícil a gente conseguir descer para os outros da base, né? Sim, o primeiro ponto ali de dificuldade é entrar com um novo nome e aí conseguir a credibilidade. Então, acho que esses pontos que a startup tem de fazer uma POC, de fazer, de colocar um MVP para rodar, né, que a gente chama de Minimal Value Product, ou um mínimo produto viável, né? Então, não me dá 100%, me dá 40%, vou fazer uma prova de conceito, a gente faz o teste junto, analisa os KPIs, que são os indicadores, e aí se eles estiverem ok, a gente vai expandindo e aí é meio que o War, né? Aquele jogo War, quem já jogou sabe que é dominando um território e daí você vai conseguindo dominar outros territórios. No grande,
a maior barreira para a gente, apesar de ser uma empresa nova, não era nem tanta tecnologia, mas é a gente mudar um pouco a cultura, né? Porque o grande, ou ele vai para soluções de grandes, ou ele faz dentro de casa. E aí vem uma startup ali, paulista, né? 7 caras ali, time pequeno, como é que esses caras vão conseguir aguentar essa operação? E aí, essas pequenas provas de conceito pôde provar isso. E não só isso, a gente pôde também ajudar a mudar a cultura, ajudar a mudar o pensamento desses grandes clientes. E aí também, por outro lado, esses grandes clientes trouxe bastante conhecimento para a gente de como que é o varejo. Como que é o varejo de farma, como que é o varejo de joias, como que é o varejo de material de construção. É um conhecimento que a gente não detinha, né? Afinal, são tantos segmentos. E com isso a gente aporta dentro da nossa solução e começa a viver aquela regra de negócio. Daí, quando a gente passa a atender o pequeno, a gente não tem só uma solução aderente, como a gente também conhece em profundidade a regra de negócio dele. Sabe quais são as dificuldades, quais são os produtos que têm baixa granularidade de estoque, quais são os problemas de trabalhar com produto pesável, com produto congelado, com produto controlado, né, que precisa ali de uma receita médica. Então, esses insumos faz com que a gente fortaleça mais a plataforma e chegasse mais preparado para o pequeno, viver nas grandes do maior. Aí o pequeno ele compra muito por referência, né? Ele se referencia nas empresas grandes, são benchmark deles ali, e aí a gente, como uma solução, e ele também tendo a possibilidade de ter acesso a isso, ele acaba vindo e querendo toda essa bagagem, porque daí, como eu falei, né? Não é só a tecnologia que vai, né? Mas todo o know-how que a gente teve de desenvolvimento no desafio logístico para aquele segmento. E aí os grandes vão ajudando a formar essas referências e nada melhor, né, do que a gente ter uma referência de mercado do que grandes clientes que acreditam na nossa solução. Deixa eu Tirar da aproveitar inércia é o mais esses. difícil, depois vai rodando, né? Tirar da inércia é Aham. difícil, mas É. depois Sim. a coisa vai pegando velocidade, né? Se você acertar o ponto neutral ali daquele cliente, a coisa vai acontecendo. Um te ajuda a trazer mais, né? Os outros. Exatamente. Agora, deixa eu pegar. Eu sei que a gente está nos nossos minutos finais, eu só queria pegar um gancho da sua fala, Tranquilo. que você tocou na questão da diferença de necessidade de acordo com o segmento do varejo. É muito diferente você atender uma farmácia, de você atender um varejo de roupa, de você atender a área de supermercado, quão diverso é, né? O quanto que isso te exige de adaptação no sistema para conseguir atender essa diversidade enorme que existe no varejo brasileiro. E como é que vocês conseguiram gerenciar tudo isso? Boa. Aí vem um pouco da experiência de ter passado em centro de distribuição e conhecer um pouco do backstage de como que funciona diferentes segmentos, né? Quando a gente lançou a Logstore, a gente não buscou a ser referência no segmento específico. Nós somos isso para supermercados, nós somos isso para farma. A gente resolveu ser agnóstico em relação ao segmento e ser referência em relação à logística. Por quê? Porque não, se você é um varejo que vende algo físico, né? Não importa o que você venda, esse produto vai ter que sair do digital, vai ter que ser preparado, manuseado e chegar na casa do cliente. Não importa se é medicamento, se é uma almofada, se é uma joia, se é roupa e etc. Então a gente se pegou dentro desse princípio e sabendo que todas as etapas que vão ser passadas, aqueles elos que eu falei lá no início, eles são iguais. O que muda são alguns pontos específicos que não são tão diferentes assim. Vou te dar um exemplo. Quando você vai comprar um medicamento e aí tem algum medicamento controlado, esse medicamento, antes de passar pela preparação, ele precisa passar por uma validação de um farmacêutico, por exemplo. Então, existe uma etapa de validação. Essa etapa de validação é a mesma que eu posso utilizar numa empresa de material de construção, onde para manusear, sei lá, uma caixa d'água, você precisa de uma plataforma. E para manusear uma plataforma, você precisa de alguém que tenha uma certificação para operar aquela plataforma. Então, ou seja, não cai para qualquer pessoa, cai para pessoas específicas. Então, a mesma feature que você cria para um, você consegue também adequar para outro, mesmo falando de coisa específica. Outra particularidade que tem a gente chama de produtos de alto valor agregado, né?
Então, por exemplo, uma empresa de produtos eletrônicos tem lá os produtos mais sensíveis, celular, relógio, etc. Então, esses produtos eles ficam numa área isolada e só pessoas específicas têm acesso a isso. É o mesmo processo quando a gente fala de medicamento, que só pessoas específicas têm acesso a medicamentos controlados. Então, na verdade, você cria uma feature e isso parece que é específico, mas depois você consegue harmonizar. Então, a vantagem da Logstore de ter esse conhecimento é que a gente consegue criar de uma forma que a gente consiga depois abastecer qualquer outro segmento. Existem coisas muito específicas? Existe, mas aí talvez não faça sentido ter dentro da plataforma, né? Afinal, é muito pontual. Ou às vezes a gente orienta o cliente a trazer para um modelo que seja mais adaptável, né? Até para deixar ele mais integrável com qualquer outro tipo de situação. E assim que a gente vai desdobrando as especificidades que cada cliente tem. Elas existem, mas a gente consegue harmonizar e usar o mesmo recurso que a gente fez para um segmento, sei lá, de farma, para um outro varejo, só mudando talvez o nome, né? Tipo, farma trabalha com medicamentos controlados e eletrônicos trabalha com produtos de alto valor agregado, mas no final é a mesma coisa que eles fazem, né? Perfeito. E vocês comprando muita É, coisa online? eu adoro loja, adoro visitar loja, adoro o chão de loja. É, mas o online tem cada vez mais feito a minha cabeça pela praticidade e pelo acesso a coisas diferentes, de locais diferentes, é, que, que, que se você não mora numa capital, às vezes você não tem, né? Sabe o que eu acho Online mais tem legal do essa. online? Poder pesquisar. E aí você compara Sim, produtos diferentes que não vão ser vendidos na mesma loja. E aí eu tenho a sensação de que eu consigo chegar no que realmente me interessa mais, assim, do que se eu for na primeira loja e pedir o primeiro produto que tiver na loja, sabe? Ah, é curioso, assim, compartilhando, assim, de experiência, compartilhar uma experiência minha, né? O quanto que a logística pode também afetar na sua relação de compra. Anteriormente, comprava ali no Mercado Livre, né, algumas coisas, e, e hoje é incrível, assim, porque quando eu vou comprar, eu já ativo a chavinha lá, né, entrega flash, e aí eu só olho quem é flash, praticamente virou a o página do primeiro Google, filtro. né? Se você não está na primeira página do Google, você não vai para a segunda, você refaz Aham. a sua A pesquisa, busca, mas é você não Sim, verdade. vai na segunda, na terceira. E praticamente é esse, se não tá ali no Flash, você, tipo, não compra, né? Tem até sim. uma pesquisa, se eu não me engano, acho que é da Price, que falou, não sei se era 49 ou 51% das pessoas estavam dispostas a pagar um valor a mais pelo frete, desde que fosse entregue mais rápido. E acho que isso é o impacto da nossa conversa aqui, né? O quanto que a logística movimentou para que você tenha até uma receita maior baseada na tua velocidade de entrega. E tem aquelas compras também, né? Que você está no meio do caminho para casa e já está comprando para quando chegar em casa também chegar. Sim. Ontem mesmo acabou o tapete do cachorro, e aí você já pede lá no aplicativo, já chega, então você não quer nem tirar o carro da garagem, já estava tarde, né? É muito bom você ter essas possibilidades, né? Acho que a vantagem do online é te dar essas possibilidades de escolha, né? E quando a empresa trabalha isso, físico e digital bem, aí fica muito mais rica a sua experiência com aquela marca, né? E a gente está ficando mal acostumado, né? Porque é o que você falou, você já vai lá no Flash porque você quer o negócio rápido. Antigamente a gente aceitava que eu vou comprar pela internet, eu vou esperar 7 dias para chegar, vou esperar 10 dias para chegar. Não, não tem problema. Hoje em dia acabou isso, né? Se não chegar amanhã, já não me interessa. Então a gente tá começando, eu vejo isso, a gente está começando a ter um comportamento de loja física que você vai, paga e pega pro digital. Uma exigência de loja física pro digital, né? O varejo vai ter que aprender a se virar com isso. Isso porque a gente é dessa geração, né? Se for pegar meu sobrinho, as criançadas que tá vindo aí, então nem se fala. vai ter que ser na hora. A entrega não vai poder de um dia para o outro, é muito tempo. Eles vão ter que aprender a entregar na hora, porque e outra, entregar na hora fora de São Paulo, fora de Rio de Nossa, isso. Janeiro, entendeu? Porque a exigência vai aumentar e vai aumentar em todos os lugares. E quem conseguir acertar isso
que é a história da logística, né? Quem conseguir acertar isso vai sair na frente, os outros vão ser obrigados a correr atrás. Porque não dá para você... Vou voltar para o caso que eu comecei aqui lá no comecinho do podcast. Não dá para eu comprar um computador em Manaus e demorar um mês para chegar. Sim, A gente não pode mais conviver com isso. Se E quer não dar vamos, certo né? online... Tem. E não vamos. Acho que cada vez mais essa necessidade que o cliente tem vai forçando com que as empresas criem soluções mais aderentes, né? E a nova geração também vai fazer com que esse negócio não fique assim por muito tempo, né? Então, varejo, né, como um todo, ele é movido aonde o cliente está, o que ele quer. E aí eles têm que ir atrás e, e conseguir suprir aí essa necessidade, né? Bom, novos capítulos aí que a gente deve vivenciar, né? em breve. Bom, queria agradecer Elson Santos, que é CEO da Logstore. Foi uma conversa fantástica. É um mundo que me fascina muito mais como usuário do que como pesquisador. As experiências que eu tenho são coisas que me encantam no online, me encantam, assim como me irritam profundamente. Então, eu acho que era um tema que a gente precisava tratar aqui. Eu acho que todo mundo E a passa pela mesma logística, hein? coisa. O estresse Então, aí. e no final das contas, eu acho que é pura logística. É pura logística, porque a parte da tecnologia de você ter um site, entrar, comprar, porque é a parte mais fácil. É Porque commodity depois quase é já, né? É commodity. commodity, né? Exatamente. Agora, e outra, também é uma coisa que eu não sei se a gente tem que refinar a nossa ideia. Logística não é a entrega. Logística é todo o processo. A gente sempre fala o seguinte, que a logística é todo o processo que acontece depois que você clicou no botão comprar. Dali para Exatamente. frente, é tudo logística. Não é o Exatamente. motoboy que saiu ali, né? Dali para frente é tudo logística, né? É Então, com tudo certeza. logística. Se não der certo, a partir do momento do apertar o botão comprar, vai ser uma sucessão de problemas, né? E isso é muito mais do que uma venda que você perdeu, é uma marca que você está deteriorando ou uma marca que você está construindo lindamente que você vai conseguir garantir mais 10 vendas para aquela pessoa no futuro. Total. Elson, obrigado pela sua participação. Foi um prazer a gente bater esse papo aqui. Vamos voltar, vamos conversar de novo, porque é um tema que constantemente ele é atual e tem novidades para a gente conversar. Com certeza, estou aqui à disposição de vocês. É sempre um prazer estar dividindo assim o que a gente faz, né? Nos bastidores ali o Lucas estava falando que ele nem imaginava o tanto de coisa que acontecia quando você faz uma compra e o quanto você fica pistola da vida quando o negócio não chega certo, né? É. Mas tem bastante coisa para poder acontecer. Mas estou aqui à disposição, eu sempre gosto de falar de tecnologia, de falar de sistemas e como que a gente pode ajudar aí a melhorar esse processo. Porque eu sempre falo que é fácil de falar do nosso trabalho porque todos nós somos consumidores, né? Em algum Uhum. grau. Então, a gente é sempre impactado. Então, a gente sempre está sempre pensando em como melhorar porque aquilo também vai me impactar de alguma maneira, né? É isso. Gente, Muito valeu, obrigado, muito obrigada. Obrigada, Elson. Obrigada, Fábio. Até a próxima. Thaís Barroso. Pessoal, muito Obrigado. obrigado. Prazer. E Prazer. obrigado a todos vocês que nos ouviram nesse episódio. Vamos lá, coloca no favorita, no Spotify. A gente está também no YouTube, então quem quiser nos ouça pelo YouTube e a gente volta logo com mais uma entrevista super legal. Um abraço, até mais. Nós ficamos por aqui agradecendo a você que acompanhou esse episódio. Não deixe de seguir nossos perfis no Spotify, no Instagram, para ficar sabendo sempre que sair um conteúdo novo e poder acompanhar em primeira mão. E outra coisa, se você tiver algum tema ou algum entrevistado que queira ouvir por aqui, manda uma mensagem para a gente, manda um e-mail para contato@frontepesquisa.com.br que a gente vai fazer o possível para encaixar nos próximos episódios. Tá bom? Obrigado, até mais!